Olha, hoje é 22 de abril de 2024, mas há um tempo atrás, esse território todo brasileiro foi descoberto por uma pessoa que eu acho que tem a ver com parentesco meu. Não sei, vamos saber? Hoje é dia! E olha, brincadeiras à parte, é claro, quero aqui convidar o historiador Victor Mattioni, que, é claro, Tudo já bom? está preparado para bater um papo com a gente. Prazer. E ele vai contar essa proximidade. Ou, diz aí, eu sou parente do Pedro Álvares Cabral ou não? Provavelmente, né? Já pensou? Será, gente? Então Enfim. você também faz parte dessa história. Eu sou, e olha, eu sou muito feliz, sabia, com esse meu nome. É um nome muito forte. Eu sou do Pará e vim para cá, para Roraima, mas aqui em Roraima tem muitos outros também chamados Cabral, né? Que não tem a ver com o meu núcleo familiar. Mas, enfim, isso é um caso à parte. Hoje nós temos aqui o historiador Victor, que vai contar pra gente. Ele é professor de história e, pelo jeito, ama a história do Brasil, não é? Maravilhoso. Olha, hoje é 22 de abril, gente, dia do descobrimento do Brasil. Portanto, conta pra gente. Eu fiquei sabendo que o Brasil iniciou, não com esse nome, tinha um outro nome para esse território? Exatamente, né? Bom dia, Sunaira. Bom dia a toda a equipe do Bem-vindo. Sempre de Bem, os nossos telespectadores. O Brasil já teve vários nomes antes de ser chamado definitivamente de Brasil. Aham. Na língua tupi, por exemplo, se chamava Pindorama, terra de muitas palmeiras, no caso. Então, e quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, definitivamente, ali a partir de 1500, no dia 22 de abril, o Brasil se chamou Ilha de Veracruz. Não se tinha noção, né, do tamanho do Brasil até então, de Pindorama. Sim. E então Pedro Álvares Cabral, né, batizou com o nome de Ilha de Veracruz, Vera de verdadeiro, e no caso de Cruz também apontando para a influência católica, né, que estava presente entendi. na navegação portuguesa, na história de Portugal. Então o Brasil só se chamou a ter este nome que nós temos hoje a partir de 1527, Uau, foi um tempão. devido a uma árvore, né, devido a uma árvore que era muito cobiçada, chamada pau-brasil. Certo. No caso, que quando inclusive houve nos 500 anos do descobrimento do Brasil pelos portugueses, houve uma série de distribuições de mudas de pau-brasil por todo o país, e devido ao ser uma árvore muito cobiçada, devido à cor, né, o tingimento vermelho e ser uma árvore nobre, ela teve um grande destaque por ser também a primeira produção, digamos assim, de exportação da nossa região, quando o Brasil passou a ser colonizado pelos portugueses. Onde tem uma quantidade de pau-brasil? No caso, havia um grande destaque na famosa região da Mata Atlântica, né, no litoral brasileiro em especial, mas devido à sua forte procura, né, houve também um grande desmatamento. Temos mudas aqui, temos, né, árvores do pau-brasil em Boa Vista também, algumas campanhas de plantio. Ai, me conte onde está. Quero tirar uma foto. Existem algumas campanhas em algumas escolas devido a essa propaganda de 500 anos de descobrimento. Você tem alguns órgãos públicos, pessoas que fazem essa distribuição. No entanto, em grande quantidade, nós temos ainda na Mata Atlântica, no caso, mais localizado no caso no litoral, que é justamente por onde os portugueses chegaram. Muito bem. Bom, conta pra gente como é que foi a história do dia 22 de abril. Por exemplo, o que descobriu as Américas, lá, o da Gama. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Ele ia atrás de outro caminho, mas encontrou as Américas. Foi mais ou menos isso. E o Pedro Álvares Cabral, ele se enganou por aqui ou veio direto mesmo? Então, esse é o grande debate que existe na história, né, na historiografia brasileira. O Brasil foi descoberto por acaso ou se sabia da existência de terras? Vamos por partes. O foco principal não eram as Américas, no caso, que até então não se sabia que era um continente novo, descoberto por Colombo em 1492. Certo. Então, mas havia um grande interesse das nações europeias, Portugal, Espanha, depois a França, a Inglaterra, esses grandes países, em chegar às famosas as Índias, no caso, na Ásia, porque era um grande centro comercial. Um centro comercial centenário, inclusive. Sim. E havia a disputa comercial com outros europeus, e aí você vai entrar nas cidades italianas de Gênova e Veneza, e havia o interesse de quebrar esse monopólio. Como que Portugal consegue fazer isso, quebrar este monopólio? Navegando, né, contornando a África e chegando às Índias. Porém, essa viagem ela não era fácil. Então,
Não. No caso, se hoje nós temos embarcações que afundam, o nosso GPS às vezes, né, dá um problema, que demora imagine pra chegar. 500 anos atrás. Imagina. Então, essa descoberta das Índias pelos portugueses aconteceu em 1498, aí fazendo uma ponte com o futebol brasileiro por meio de um navegador português e a sua tripulação, que é o Vasco da Gama. Olha só. Vasco da Gama, no caso, né, que antes de conhecer a Série B, conheceu as Índias, no caso. Claro. Então, essa realização, essa chegada em 1498, esse retorno dele a Portugal, porque muitos iam e poucos retornavam também. Que era uma ida sem volta, sei lá, né? Exatamente. Então, né, Dom Manuel, o rei Dom Manuel, prepara uma nova esquadra, e aí que entra, né, o seu antepassado, que é Cabral. Eita, ele entra no em caso, ação, gente. Né, membro de uma família riquíssima que participou do processo de criação do Estado português, e que ele lidera, né, uma tripulação de aproximadamente 1.500 homens. Isso eram aproximadamente 2% da população de Lisboa, diga-se de passagem. Distribuídos em vários barcos. Exato, em 13 embarcações. Porque se questiona que o Brasil foi descoberto por acaso ou por um acidente? Porque foi a maior esquadra da história portuguesa. E você não encaminharia 13 embarcações para o nada, para o desconhecido, no caso. Além disso, a viagem contava com navegadores experientes, como Bartolomeu Dias, as próprias cartas de Vasco da Gama, Sim. da viagem às Índias, e que também, ali, se você for um pouco mais à direita, no Atlântico, provavelmente você vai encontrar terras, no caso. Entendi. Então, a viagem durou aproximadamente 44 dias, saindo de Lisboa para, né, então, Pindorama, o Brasil, no caso. Pindorama. Então, já no dia 21 de abril, graças a uma carta, né, no caso, do Pero Vaz de Caminha, ele fala, no dia 21 de abril estamos a 60 quilômetros aproximadamente, 60 léguas, já avistamos algumas aves e tudo mais, e aí no dia 22 de abril, né, a região, os portugueses realmente chegam aqui à região das Américas. Então, você tinha uma série de disputas também. No entanto, a nossa região era a prioridade portuguesa? A resposta é não, nesse primeiro momento. A prioridade eram as Índias e o Brasil, digamos assim, ficou como um entreposto, como um local de passagem para reabastecimento, quase. Entendi. E para isso, né, para que os portugueses dessem continuidade à sua viagem às Índias. Cabral chega às Índias, anuncia o descobrimento. Há uma série de conflitos também. A viagem que começou com 1.500 homens, desses 1.500 apenas 500 retornaram, das 13 embarcações apenas 4, mas a viagem foi lucrativa para Portugal. Mas é de fato que Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a pisar nesse território. Foi o primeiro, aí entra um outro questionamento. Eita! Será? Digamos que ele liderou a esquadra, no caso, mas você também tem a chegada de, assim, a leitura com relação ao descobrimento das Américas e da chegada de portugueses ao continente. Você tem essa comprovação, porque existe esse documento, no caso, e também, mas quanto ao primeiro a pisar, será que foi de fato Pedro Álvares Cabral? Podemos até colocar um ponto de interrogação, porque nós também tivemos outros viajantes que acreditam que tenham chegado antes de Cabral. Um exemplo disso foi um espanhol chamado Vicente Pinzón, que inclusive teria descoberto a foz do rio Amazonas, né, próximo ali, no caso no Pará. Entendi. E então, né, acredito, isso no dia 20 de janeiro. Outros portugueses, como Duarte Pacheco Pereira, teria chegado onde hoje é a costa no Maranhão, no caso. Então veja a importância do Nordeste na história do Brasil, fundamental. Um peso muito grande. Então, se acredita que ele tenha chegado, mas não há nenhuma comprovação. Então fica o ponto de interrogação. Mas que Cabral esteve, esteve. Esteve. Então tá bom, meu parente. Olha, daqui a pouco a gente continua com esse assunto, ainda vai render mais. Hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, que inclusive quero saber, por que não é feriado? Calma, já já o senhor vai responder pra gente. Olha, vamos aqui continuando com o nosso bate-papo sobre esse dia, 22 de abril, e hoje estamos aqui trabalhando, estamos em serviço. Por que hoje não é feriado, hein, Vitor? Então, digamos, a notícia boa e a notícia ruim. A notícia boa é que o Brasil, dia 22 de abril, já foi feriado. Já foi, é? Já tivemos essa felicidade de ter 2 feriados seguidos. Dia 21 de abril, devido ao dia de Tiradentes. Isso. E 22 de abril, devido ao descobrimento do Brasil. Aí mudou por quê? Então, isso durou de 1890, no final do século XIX, até 1930. A gente tem o advento da República, né, do golpe da República, e você tem uma série de datas comemorativas para valorizar, no caso, ou com a intenção de valorizar a nova República. E o dia 22 de abril estava presente como feriado. Coisa boa, maravilhosa, né? 2 dias seguidos de feriado, quem não gosta, né? No caso, brasileiro tem alma de feriado, isso é algo bom. Então,
Isso durou até 1930, quando um presidente chamado Getúlio Vargas, que inclusive é o nome de uma avenida aqui de Boa Vista, falou, olha, o dia 21 de abril continua sendo feriado, mas o dia 22, esse deixa de ser. E um grau de importância baixo? O que foi? Aí, no caso, algumas decisões, né, por parte dele. De estrutura mesmo trabalhista, talvez, para não feriar tanto? Pode ser, e também nós temos outras interpretações. No caso, o dia 22 de abril, inclusive, é um grande questionamento, né, porque às vezes nós não lembramos, porque não é feriado. Porque dia 21 de abril a gente lembra. Esse ano nós tivemos o dia 21 num domingo, então acabou deixando, passou batido. Mas quando cai num dia da semana é maravilhoso porque você fica olhando, né? Será que vai cair na quinta ou na terça para poder enfocar a segunda ou a sexta-feira, inclusive fazer um feriadão. E no caso do dia 22 ele acabou, né, sendo deixado, entre aspas, de lado, no caso, né, dos feriados. O que não quer dizer que ele deva ser esquecido, deve ser lembrado. Não, jamais. E refletir sobre a história que nós temos, as diversas histórias que nós temos, né, do Brasil e seu passado, presente e o que nós desejamos para o futuro. Professor, conta pra gente sobre a questão dos escravos. Eles vieram em grandes quantidades na embarcação de Pedro Álvares Cabral? Não, ainda não. No caso, quanto à escravização, nós vamos ter na história do Brasil, primeiro nós vamos ter uma escravização indígena, isso num contexto já de uma colonização mais acentuada por parte dos portugueses. E nós falamos colonização por quê? Porque como o Brasil já tinha a presença dos povos originários, então não era um vazio demográfico, não era uma região, né, desabitada. Mas usavam como mão de obra? Usava como mão de obra, no caso, mão de obra escrava indígena, escravizada indígena, porque não era uma escravidão voluntária, no caso. Inclusive, isso é um dos grandes destaques na história da Amazônia, o uso da mão de obra escravizada indígena, e que depois, posteriormente, já a partir de 1530, é que nós vamos ter a chegada de escravizados negros da África, porque se fazia parte de um grande mercado, né, mundial de escravos, que já existia há séculos na África e que se tornou um dos mercados mais lucrativos e que, infelizmente, é uma das histórias mais tristes também na história mundial e que não deve ser esquecida. Mas esse processo de escravização, pelo menos no Brasil, a perspectiva europeia, digamos assim, começa-se a partir de 1530, primeiro com a escravização indígena e depois com a escravização de negros africanos. Muito bem. Olha, o assunto aqui não é só isso não, gente. Tem muito mais para falarmos sobre a história do Brasil. Por isso que a gente já está aqui convidando o historiador, o professor de história, Victor, para poder falar sobre outros assuntos que nos interessam mesmo. E hoje, dia 22 de abril, não seria diferente. Dia do descobrimento do Brasil. Professor, muito obrigada. A gente percebe o quanto o senhor ama a história e o quanto é bom falar sobre isso também. Isso é maravilhoso. Eu devo isso à minha família e aos professores que eu tive na escola. E é uma alegria poder estar aqui presente, né, no seu programa, toda a equipe, para conversar um pouco mais sobre as curiosidades da história do nosso país. Rede social? Victor Mattioni no Instagram e também no YouTube. Victor Mattioni, com alguns vídeos, reels, entrevistas. E é sempre uma alegria poder conversar sobre a história. Com certeza, com certeza. Olha, vamos para o intervalo comercial, coisa rápida, viu, gente? Voltamos dentro de instantes com mais assuntos no Sempre de Bem. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Deus abençoe. Tudo de bom. Beijão.